Olha, há quem diga, inclusive já cansei de falar isso é um clichêzão, né? Os bons tempos não voltam mais. Já pensou em fazer uma viagem no túnel do tempo e resgatar para o presente, até mesmo para os dias que virão, aquela coisa linda, aquela bonitinha que deixou saudade? Então, imagina você encontrar essa bonitinha ao som daquela trilha sonora que você cantarolou durante anos. Então, para pensar, quantas coisas estão à sua volta e vieram dos tempos da brilhantina para a sua vida? Hã? São canções, são frases, são pessoas, são tendências. Tendência de moda, inclusive, está voltando tudo. Que foram e voltaram. E com tudo. E hoje, esse será o tema da nossa conversa, que veio de volta para o futuro. E para tanto, eu convido o nosso parceiro, colaborador desse programa, que está sempre conosco, para nossa alegria, o talentosíssimo referência da dramaturgia do nosso país, o ator Antônio Petrin. Obrigado, Petrin, mais uma vez, meu velho. Prazer meu estar aqui com você novamente. Cada dia mais bonitão. Opa! E um querido e pessoal amigo, grande ator, grande diretor, também referência da nossa dramaturgia, que fez o impensável. Cortou o cabelo para vir ao programa se encontrar com um amigo dele. Jacques Lagoa, obrigado, meu irmão. Eu que agradeço a você, é um prazer sempre estar aqui, você gentilíssimo, e esse programa, sim, é o charme da televisão brasileira. Amigo não vale, vocês podem dar o desconto, certo? Petrinho, uma vez eu estava falando o seguinte, não existe nada mais atual do que um texto clássico. Existe a equação do homem com a época em que ele vive, mas, contudo, o que o bom e velho bardo de Stratford-on-Avon escreveu naquela época é atual até hoje. Eu estou dizendo isso porque você está fazendo Hamlet, que na minha visão é uma das peças mais montadas do mundo. A sua deve ter um diferencial. Olha, o diferencial é o nosso diretor, Ron Daniels, que é um brasileiro, carioca, que está há muito tempo radicado na Inglaterra, inclusive faz parte do teatro shakespeariano da Inglaterra. E ele veio ao Brasil para montar esse espetáculo com o Tiago Lacerda, que é um grande ator. E a primeira conversa que ele teve conosco, ele disse o seguinte: eu quero fazer dessa tragédia um drama familiar, pela simplicidade com que ele construiu o espetáculo. E de fato isso aconteceu. O espetáculo é muito simples, com poucos elementos cênicos, inclusive uma tradução fácil de chegar ao público, e o sucesso se estabeleceu de uma forma surpreendente. Mas que bom, Petrinho. Nós temos tido uma média por espetáculo de 500 pessoas. Olha que maravilha! E agora estamos no final da temporada, o próximo fim de semana, são os 3 últimos espetáculos, e já está marcada a temporada para o Rio de Janeiro, e depois faremos 5 capitais. E tudo isso que ele propôs para a montagem dessa peça deu certo, porque o público entende perfeitamente toda a trama, a psicologia desse personagem, que tem essa dúvida de devo me vingar dessa grande tragédia que se estabeleceu nessa família. Então fica um espetáculo fácil para o público acompanhar e é realmente um grande sucesso. Se você quiser acompanhar, é só você ir no Tuca, sabe, ali na rua Monte Alegre, número 1024, Perdizes. Lá está, no Tuca, de sexta e sábado às 21 horas e domingos às 19 horas. Vou repetir, mais nobre do que esse horário não existe. Tuca, Monte Alegre, 1024, lá em Perdizes, mas é um teatro mais conhecido também impossível. Sexta e sábado às 21 horas e domingo às 19 horas. Muito bem. Rony, eu gostaria de dizer que eu assisti esse espetáculo e que é brilhante. É o tipo de espetáculo que eu curto, é a minha linha de teatro. Petrin, um extraordinário profissional que eu já tive alegria, já o tenho no meu currículo, já o dirigi em 3 novelas. Esse cara é insuportável. É um grande ator. É um grande ator. Mas nós conhecemos, Jacques, o seu trabalho como ator e como diretor, seu zero e vezeiro, de teatro, de televisão. Mas agora, você chegou outro dia para mim com um livro
chama Paris, Toujours Paris. Eu fiquei encantado, porque eu tenho paixão por essa cidade. Eu sei disso. E você traz para a gente uma forma, vamos dizer, descomplicada do que seja Paris. Fala do teu livro. Pois bem, em primeiro lugar, eu gostaria de oferecer a você o Paris, Toujours Paris, um roteiro de vida, e ao meu querido Petrin também. Opa, obrigado. Dá uma olhada aqui, ó, o que o cara fez aí. Tá vendo o todo do bistrô? Olha o nome do bistrô, olha. É o Jacques Lagoa. Muito legal. É terrível. Eu morei em Paris durante 2 anos e pouco. Nos anos 70 eu fui para lá para fazer um curso de teatro com o grande Roger Planchon no Théâtre de la Cité de Villeurbanne. Fiz o curso, fiz o estágio e vivi lá durante 2 anos e pouco. E esse livro, Paris, Toujours Paris, é um roteiro minucioso sobre todos os lugares, eu digo com certeza todos os lugares de Paris, com dados históricos, sem ser chato, porque na verdade quem transita por essa cidade encantadora é uma personagem de muito bom humor, que sou eu. E Paris me fez crescer culturalmente, me deu enormes prazeres, e um amigo meu me falou: Jacques, você precisa escrever, você não é rico, mas dá para viajar de executiva, e aí então precisa escrever, passar essas informações para as pessoas. E eu escrevi, e estou muito feliz porque o livro está indo bem. O Pedro Hertz da Cultura comprou esses livros, está à venda na Livraria Cultura da Paulista e também na Livraria da Vila, na Alameda Lorena. E eu não posso deixar de falar do meu editor, a Giostre, que publicou, Petrin, mais de 110 livros de dramaturgia, que eu acho que caberia aos nossos departamentos de cultura. Então, Paris, Toujours Paris, para mim é uma grande festa. Como já dizia Hemingway, Paris é uma festa. E eu ouso dizer que Paris continua uma enorme festa. O Jacques realmente é surpreendente. Eu jamais podia imaginar que o Jacques fosse escrever um livro sobre Paris. Aliás, tem uma piadinha dele. Um dia ele me contou isso, que ele estava no metrô de Paris, de repente abre a porta do metrô um amigo nosso. Ele ficou todo feliz porque estava encontrando um amigo ali. Ele fez: ai, Chico! Chico olhou para ele e fez assim: oi. Foi embora. Foi isso, não? Foi. Disse que é uma piadinha, eu também já tinha tomado uns vinhozinhos da casa, e no metrô comecei a cantar: olê, mulher rendeira, e levei um franco. Olha, nós estamos falando de Hamlet, falamos agora de Ernest Hemingway. Essas coisas do clássico e do contemporâneo estão sempre muito juntas. É um fio de navalha separando. Agora, você se lembra, bonitinha, daquele bonitão que virou a sua cabeça, e vira até hoje, né? Na opinião de vocês, quando a afinidade e outras coisas ligadas ao horizontal estão em jogo, você pode passar 40 anos sem ver a pessoa, que quando você se encontrar com ela vai ser a mesma coisa, ou não? Há controvérsias, né? Há controvérsias, mas, para mim, e é o que eu digo no Paris, Toujours Paris, o presente, o passado e o futuro é uma mescla só. Então, o passado me traz enorme alegria, o presente cria as minhas ansiedades do futuro, e eu fico muito feliz. Mas é um pouquinho diferente, né? Ela talvez não seja tão bonita como era. Aquela tiazinha mais redonda. Exatamente. Enfim, tem uma outra coisa também, Pedrinho, que é o seguinte: a gente encontra com aqueles colegas nossos de juventude, né? Aquele amigo das antigas, a gente vê, nós somos grisalhos e tal, mas a gente ainda se sente, ou se imagina ainda garotão. Eu acho assim, o que te faz isso, hein? Enquanto meus amigos estão já caidinhos. Pois já. Não é? Geralmente isso acontece muito com colegas de estudantes, né? Sim. Eu fazia escola de arte dramática e a gente tomava o trem, eu morava em Santo André, tomava o trem às 11 horas, era o último trem que chegava para Santo André. E nesse mesmo trem vinham os estudantes do Largo São Francisco. Então, quem chegava primeiro na plataforma segurava a porta do trem para chegar. Bom, e aí a gente
fez amizade naquela época. Algum tempo depois, encontrando com um daqueles colegas, como você disse, já um pouco grisalho, olha para mim e fala assim: oi, Petrinho. Não mudou nada? Como vai? Pô, você deu certo, hein? Eu falei assim: você não deu certo? Você, você não sabe a minha luta. Então fica trocando a coisa profissional. Aí, fora outros assuntos, que é a decadência física, que é natural na nossa idade, né? Tem uma outra coisa que eu acho complicadíssima. Isso é uma experiência vivencial. O quê? Uma experiência vivencial minha, por exemplo, aqui casos como aquela ex-namorada da faculdade, que na época me chamava de imaturo, crianção. Eu cansei de ouvir isso. Mas gostoso, né? Hoje aquela cocotinha, como a gente mesmo dizia, né? Voltou cheia de amor para dar. Só que agora não dá mais. Como é que a gente faz numa hora dessa? E aí? Você sai de uma dessa de que maneira? Eu digo que eu sou muito bem casado. Bem-vindo ao clube, é o que eu falo e tal. Quer dizer, não digo assim, sou muito bem... Não, porque eu tento dizer que não estou entendendo e tal. Aí começa a falar, é duro. Aliás, o Túnel do Tempo está cheio de cocotinha e de muita música. Isso aí é hits dos anos 80, 90, bombam até hoje nas pistas. E agora tem remix para tudo quanto é canto e você tem a juventude devolvida, né? Que música vocês acham que poderia voltar às pistas para deixarem vocês felizes da vida? Eu não digo as pistas, porque a minha cultura musical não é forte, mas... A minha também, para dançar, é difícil. Eu sou maluco por Jacques Brel. Mas, não me quitte pas. Ne me quitte pas. Il faut t'oublier tout. Meu Deus do céu. Você podia cantar um pouco para nós, que nós te adoramos como cantor. Não, para. Também. Muito obrigado. Posso fazer uma pausinha? Me sinto em Paris com esta refeição. Eu só fui uma vez ao Maxims. Porque eu só fui fui pobre. uma vez também. E ao Tour d'Argent também. Tour d'Argent eu marquei aqui em São Paulo. Comeu canard pressé. E esta refeição, meus cumprimentos ao médico. Mas o Alessio é insuportável. Isso aí é magnífico, este chefe de cozinha. Parabéns. Mas essas lembranças, esses retornos é sempre acompanhado de uma certa tristeza, não? Porque o tempo passou. Passou. E você tem tanta coisa para fazer e o tempo está ficando cada vez mais curto. No mundo profissional também é assim. Você está falando agora há pouco da troca de informações, né? Você foi tratado como um boçal, subestimado pelo seu chefe 15 anos atrás. E agora o mundo girou. Você reencontrou o cara. As posições se inverteram. E hoje nos papéis invertidos. Agora você é o chefe. Justiça divina. Nada mais não falha, né, Jaque? É verdade. E o bom é que Petrinho, eu e outros colegas tantos estamos bem, com uma carreira bem feita, cuidadosa e felizes, não é, Petrinho? Porque não é só fazer 70 anos, é fazer 70 anos bem e feliz. Eu recentemente falei, tenho 46 anos de profissão, tive um filho aos 60 anos, plantei uma árvore e escrevi um livro. Estamos felizes. E no programa de Rony Fon. Você fez um filho também. É isso aí. Obrigado, Petrinho. Obrigado, Jacques. Falamos bastante. Com certeza. É que no início a gente falou tanto dos projetos que sobrou pouco tempo para poder agradecer a você, Alessio. Imagina. É maravilhoso. Já percebi. Uma delícia. Adorei, adoramos. Esse é Alessio Battilani, nosso querido amigo Alessio Battilani, que vai atender você agora pelo chefe Alessio Battilani, @uol. Não, José Alessio. José Alessio, só? Alessio@uol.com.br, com 2 S. Obrigado, meu irmão. Obrigado a você dois, muito sucesso. Sucesso no seu livro, sucesso no seu Hamlet, querido. Obrigado. Olha, vamos encerrar o Todo Seu dessa noite no mais absoluto silêncio. Porque nós também estamos em luto. Então, a todas as famílias vítimas dessa tragédia ocorrida em Santa Maria, seus amigos, seus familiares, fica a solidariedade e o apoio de todo o seu. Amanhã a gente se encontra com um sorriso um pouco melhor. Até amanhã.